Olá! Nesta semana falaremos sobre a educação no período da redemocratização do nosso país. Basicamente falaremos, né, de um período bem curto, tá? Basicamente de 85, que é quando vai assumir o primeiro presidente civil, até 95, né, um ano antes da LDB, tá? Bom, avançando. A ditadura, ela começa a cair por alguns fatores, tá? Então eu vou falar alguns deles, tá? A economia, após a crise do petróleo nos anos 70, começa a ir mal, tá? Alguns fatores que levou o país a ter uma economia fragilizada foram alto endividamento externo, né? Vale lembrar que desde a época do Getúlio Vargas, aí depois vem aquela época do Juscelino Kubitschek, etc. E vai chegar na ditadura, começa-se um processo de industrialização do Brasil, construíram a capital Brasília, e depois com os militares continuaram investindo em grandes obras, etc. Tal, com o discurso de tirar o atraso, né? E isso acabou fazendo com que o Brasil tivesse que tomar empréstimos, porque o Brasil não tinha dinheiro para, enfim, para financiar esse crescimento todo, esse monte de obras que foi feita, tá? Então a dívida externa explodiu, ela ficou muito alta nesse período militar. Houve um arroxo salarial, então aumentando ainda mais a desigualdade entre pobres e ricos no nosso país, né? O salário não crescia de acordo com a inflação, e vale dizer que na época a inflação era muito alta, tá? E o país acabou entrando em recessão. O que vai acontecer então? A economia começa a ir mal, então os militares perdem um pouco do apoio que eles tinham antes. Em 1974, Geisel, o presidente da época, ele começa então o processo de redemocratização do país, tá? Então começam a haver algumas pequenas concessões e acaba surgindo a anistia, né? Vale a pena pesquisar sobre isso na internet, aqui a gente não vai se aprofundar muito nesse tema. E vale a pena dizer que a transição, né, entre o período de ditadura militar e o período da redemocratização do nosso país foi uma transição negociada, tá? Não foi forçada, etc. Tal. Foi negociada, né, entre várias partes que acabaram negociando como é que ia ser. Tanto é que nós conseguimos ver que parte dos militares políticos permaneceram. Então, tem vários apoiadores da política militar dessa época, como Paulo Maluf, por exemplo, que permaneceram no cenário político durante muito tempo, tá? Aliás, tem alguns que permanecem até hoje. Bom, outro fator também que acabou interferindo, né, e acabou também ajudando no fim da ditadura, foram os movimentos sindicais. Então, em 1978, né, houve uma grande greve dos metalúrgicos. Um dos líderes da greve era o Lula, vale a pena falar. Em 1981, ocorre a primeira Conferência Nacional dos Trabalhadores, também para discutir questões trabalhistas. E a CUT é criada em 83, já quase no finalzinho da ditadura militar, tá? E então os trabalhadores começam a pressionar o regime. Também tem um outro fato importante para pressionar o regime também, que é a Frente Municipalista Nacional. O que acontece? No comecinho da década de 1980, tem uma eleição direta para prefeitos e tal, e alguns prefeitos, quando vão assumir a prefeitura, descobrem que a prefeitura está quebrada, não tem dinheiro, né, não tem verba. Porque até então, era o governo federal meio que tinha o controle sobre a verba da prefeitura, tá? E a partir desse momento, por conta do processo de redemocratização negociada que está ocorrendo, então os militares permitem que os municípios comecem a ser mais autônomos, ok? E a direta já, né? Não tinha como deixar de falar desse grande movimento, que durou 2 anos, tomou conta de todo o país, houve diversas manifestações pelo país afora, vários personagens importantes, né, como Lula, Fernando Henrique, entre outros, participaram dessas manifestações. E vale dizer que assim, né? Embora a Dietas já, essa manifestação que ocorreu, não tenha conseguido o que pedia, porque o que a população pedia era poder votar diretamente no presidente, né?
Não que a eleição fosse indireta, mas não se conseguiu isso, né? A eleição que ocorreu de um lado com Paulo Maluf apoiado pelos militares e do outro Tancredo Neves, que era contra, né, os militares e tal, foi uma, foi uma eleição indireta por meio de um colegiado eleitoral, mas também, né, o Tancredo Neves acaba ganhando, né, e o povo acabou de fato depositando a sua fé, a sua esperança no Tancredo Neves, né? Porque havia uma promessa na campanha dele de fato acabar com aquele período dos militares no poder, tá? Isso acaba acontecendo, né? O Tancredo Neves de fato vai assumir, ele ganha a eleição, só que um dia antes dele assumir a presidência ele é internado e quem acaba assumindo é o vice, né? Então aqui eu fiz uma pequena listinha dos primeiros presidentes. Então, nosso primeiro presidente nessa época de redemocratização não foi o Tancredo Neves, porque ele acabou sendo internado e acabou vindo a óbito, né? Quem acabou assumindo foi José Sarney, tá? Depois do Sarney, que assumiu em 85, nós tivemos o Fernando Collor de Mello, que acabou, devido a vários fatores, sofrendo um processo de impeachment. E depois, em seguida, tivemos Itamar Franco, que era vice do Collor. Reparem que dos 3 primeiros presidentes, 2 eram vice, tá? Bom, eu estou encerrando essa primeira parte da aula aqui. Vamos fazer alguns exercícios. E até daqui a pouco, gente.